Olá, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, a Vivian Liz. Oi, Edson, tudo bem? Cadê a Vivi? Vivi não entrou ainda. Vamos aguardá-la. Galera. Enquanto ela não entra, coloca. Ela acenou. Muito bom. Antes da Vivi entrar, eu também tô aprendendo, né? Vocês sabem disso. Tô tentando colocar aqui o tema da palestra, mas eu não sei onde. Bom, tudo bem. Vamos sem o tema mesmo. Vivian, eu vou te aceitar aqui, tá bom? Pessoal, antes da Vivi entrar, porque eu vou dar a palavra para ela, eu gostaria muito de pedir, né, que vocês apertassem nesse botãozinho aqui que fica no canto inferior do lado direito da live. Tem um coraçãozinho. Se vocês puderem apertar esse coraçãozinho, isso vai impulsionar a nossa live. Além disso, tem um aviãozinho também no canto inferior da tela. Se você quiser compartilhar esse conteúdo é maravilhoso. Todo mundo está precisando renegociar contrato, enfim. A Vivian vai trazer um assunto muito importante para todos nós, né? Além disso, se vocês puderem... Oi, Ju Sartorello, um beijo, tudo bom, minha amiga? Saudades mil de você. Peço desculpas pela tosse, é o meu eterno refluxo. E eu gostaria também de pedir que vocês comentassem, porque imaginem, né, a live, ela nesse momento, muitas pessoas estão competindo, né, por esse espaço na rede social, principalmente no Instagram. Então, quando as pessoas que estão assistindo a live, elas apertam bastante o coraçãozinho, compartilham e também comentam, a internet, o Instagram, ele entende que essa live é importante e que está sendo bacana. São algoritmos. E isso vai ajudar a gente a ganhar ainda mais gente, mais pessoas acompanhando e visualizando. Além disso, eu gostaria de dizer que essa live ela vai ser salva. A Caroline está salvando as lives, a gente vai colocar lá no meu canal no YouTube, a gente vai disponibilizar também para nossa convidada, que é a Vivian Liz, e ela também vai poder compartilhar esse conteúdo com a comunidade dela, tá bom? Vamos lá? Já autorizei aqui a Liz. A Vivian Liz está conectando. Olá! Olá! Tudo bem? Se você puder colocar o seu celular em pé. Coloco, desculpa. Tá tudo bem. Todo mundo aprendendo, tá todo mundo se inventando, né? A gente que sempre participou de eventos presenciais, né, Vivian? Sempre falou ao vivo com as pessoas. Tá sendo tudo é muito novo pra gente, né? Eu gostaria de agradecer, né, por você estar aqui às 21 horas, né, numa sexta-feira, falando sobre um tema muito importante, né, que muita gente não sabe, não conhece os seus direitos, né, e eu acho que é importante o conhecimento, né, quando você tem o conhecimento, você consegue desenvolver muito mais coisas. Antes de te passar a palavra, pessoal, eu gostaria de apresentar a Vivian. A Vivian é advogada, árbitra e mediadora privada na área empresarial e familiar. Ela é graduada em Direito pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É especialista nas áreas de Direito Contratual, Direito Securitário, Gestão de Conflitos e Direito Civil. Ela é casada, é mãe de um menino pequeno que desafia. Parabéns também pelos Dias das Mães, né? Obrigada. Parabéns mesmo, de todo o meu coração. Ela ama passear, eu acompanho ela nas redes faz um tempo.
ela ama estar com a família, gosta de comer, assim como eu, né? E a Vivian, ela é sócia fundadora do Porto Ferreira Advogados. Além disso, ela é professora no curso de pós-graduação em contratos na Universidade Católica de São Paulo. A PUC é pós-graduada, mediadora e árbitra. Enfim, eu não vou ler todos os predicados e todo o CV da Vivian, porque ele é bem extenso, mas quem quiser conhecer mais sobre a Vivian, segue ela nas redes sociais, que ela sempre posta assuntos bem interessantes e pertinentes para todos nós. Boa noite mais uma vez, Vivian. Boa noite, Eliane. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Até a gente conversou um pouco para eu aprender aqui a entrar na live pelo Instagram, que é minha primeira live no Instagram. Então, estou muito feliz que foi através de você que eu debutei aqui no Instagram com live ao vivo. Então, queria agradecer de coração o convite, a oportunidade e principalmente aí a nossa parceria que cresce a cada dia. Para você também, um ótimo Dia das Mães foi ontem. Que a gente possa aí ter dias melhores, uma consciência também melhor. Por isso que a gente vai conversar também aqui um pouquinho hoje sobre a questão dos contratos. Amém. Aproveito para dar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Porque ser mãe, eu falo, né, que a mãe é a primeira coach, né, na vida dos filhos, né? Então é uma missão, não é fácil ser mãe, ainda mais para gente, né, para nós mulheres que somos empresárias, que gostamos de estudar, que gostamos de compartilhar conteúdo com as outras pessoas. Então eu deixo aqui o meu beijo, um abraço com muita energia para todas as mães. Ô, Vivian, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes, né, nesse momento da Covid, né, esse momento tão especial, tão difícil, né? A gente não pode deixar de dizer que não é um momento difícil, é algo que a gente nunca viveu, a gente nunca experimentou. Então, muitas coisas estão criadas agora, né, no meio da situação. Né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como que você considera, né, esse fator principalmente da revisão contratual com fornecedores, enfim, revisão e suspensão dos contratos que a gente tem, né, com os nossos fornecedores. Sim. Você fala tecnicamente sobre isso? Sim. Agradeço a pergunta, Eliane, e já faço minha primeira confissão da noite, que essa pergunta, logo no início da pandemia, lá em dia 20 de março, eu mesma achava que só em razão da Covid-19, todo e qualquer contato poderia ser suspenso, tudo era motivo de revisão. E aí, fui obrigada a recapitular algumas aulas de direito, de teoria geral dos contratos, e que é fundamental a gente ter isso em mente, porque toda e qualquer gestão de conflito que possa desencadear uma mediação, ela precisa previamente passar por essa análise jurídica. Não tem como a gente dissociar, porque um conflito, ele tem efeitos jurídicos, independentemente da natureza. E o que a nossa sociedade, o que o mundo hoje, um fator externo, que ninguém é culpado, ninguém deu causa, ele tem os seus efeitos jurídicos. Então, para que eu possa responder essa sua pergunta de uma forma clara e precisa, como todos os participantes aqui merecem, eu vou pedir licença para você, Eliane, só para citar alguns artigos do Código Civil, não vou lê-los. Depois, se alguém quiser te mandar aí alguma pergunta, eu posso ler ao final, mas só para a gente ter um diálogo mais produtivo. Eu vou citar alguns artigos que ensejam a suspensão ou a revisão do contrato. A palavra você manda. Então, assim, o que eu gostaria
primeiro de lembrar a todos. Logo no começo da pandemia, muitas pessoas falavam, em razão do Estado, né, porque foi decretado um estado de emergência de saúde pública que levou a isolamento, a quarentena, todos os fatos cotidianos da vida se caracterizavam como um caso fortuito de força maior que vem disciplinar o artigo 393, parágrafo único do Código Civil. E no primeiro momento, você tende a falar, não, realmente, né, o movimento, a ação da Covid, ela se encaixa no artigo 393, parágrafo único do Código Civil, porque nós estamos diante aí de um fato imprevisível que parou o Brasil, né? Agora eu vou pedir aí a autorização para falar só especificamente do Brasil e não em termos mundiais. E quando a gente começa a entrar no conceito da paralisação, da superveniência de um fato que ninguém poderia prever, a gente esbarra na teoria da uma onerosidade excessiva, causa a revisão do contrato. Eu estou diante da teoria da imprevisão, que é a teoria que leva todos os contratos a uma revisão, uma reanálise, podendo, inclusive, o Poder Judiciário alterar alguma cláusula desse contrato. E para que a gente responda especificamente sobre o Covid-19, a gente vai ter que ir para os artigos 478 a 480 do Código Civil, que fala sobre a teoria que disciplina a onerosidade excessiva. E para a gente 478 a 480. E para a gente classificar um evento como a Covid-19, se gera ou não uma onerosidade excessiva nos contratos, que aí sim pode ser passível de uma revisão, a gente tem que ter 4 elementos. Quais seriam esses elementos? O primeiro elemento é um acontecimento extraordinário, imprevisível, que isso nós temos, então, cheque, né? Esse daí nós temos. Eu preciso ter uma situação com um caráter superveniente, o que também nós temos. Eu que tenho 41 anos, jamais imaginei que vivenciaria este momento que vivenciando, sem data para terminar. Toda vez que chega aí na data prevista pelos nossos governantes, a gente tem uma prorrogação. Então, isso sim se caracteriza. Mas nós temos 2 elementos que são necessários, são adicionais para eu caracterizar a onerosidade excessiva, que eu gostaria de refletir com vocês hoje, que é o agravamento da prestação prevista no contrato. O que a lei, o que o Código Civil quer dizer com isso? Se o evento imprevisível que está acontecendo e influi no contrato, se ele vai agravar o cumprimento daquela obrigação por quem deve cumpri-la. E seja qualquer tipo de obrigação de dar, de receber, de fazer ou não fazer. Se eu não tenho esse agravamento configurado, eu não posso defender que o Covid gerou uma onerosidade excessiva e que, portanto, o contrato tem que ser revisto, tem que ser suspenso, sem penalidade de multa, sem penalidade de mora, ponto final, tá? Eu já vou comentar, então, a conclusão desse artigo. Quero só falar o último elemento que o artigo 478 nos traz, que é a geração de vantagem excessiva para o outro contratante. Ou seja, um contrato com a Eliane, no qual ela tem que pintar um quadro para mim. Vamos falar de artes, falar de coisas mais positivas nesse momento tão delicado. Sim. Será que a Covid vai gerar uma onerosidade excessiva, uma vantagem excessiva, se eu exigir que a Eliane termine o quadro e venha me entregar na minha casa? Isso é uma questão a ser refletida. Mas, Vivian, como é que eu vou refletir que a lei ela é objetiva? Ela não traz o caso da Eliane, da pintura, não traz o caso do contrato de gestão. Exatamente, ela é ampla. Se
a lei é ampla, a gente tem que ir caso a caso. E aí, a primeira parte da resposta que eu quero dar à sua brilhante pergunta é que antes da gente consultar o Código Civil, as teorias que existem, teoria da imprevisão, o Instituto da Onerosidade, se a Covid se caracteriza como caso fortuito e força maior, nós precisamos ler e reler todos os contratos que foram assinados antes da decretação do estado de emergência da saúde pública. E quando nós vamos ler, eu como advogada recebi várias consultas no meu escritório para ler se cabe ou não aí a suspensão, a revisão contratual, eu me deparei, infelizmente, que os contratos não têm cláusulas muito elaboradas em relação a esse tipo de suspensão, ou seja, de um fato superveniente que veio aí como um cometa, né? Veio, ninguém sabe de onde nem porquê, e a gente hoje vivencia. E quando eu tenho um contrato omisso, Eliane, ou às vezes truncado, a gente tem que refletir se eu estou no direito da suspensão da execução do contrato. E como que eu começo a refletir? Primeiro, com a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no artigo 422. Então, o contrato não fala, se vier um fato superveniente, o que pode ser feito. Opa, então deixa eu analisar a boa-fé objetiva da Vivem, que vem cumprindo esse contrato com a Eliane há 2 meses, há 1 ano, há 5 anos, que contratos de execução continuada, como que era o comportamento tanto da Vivem quanto da Eliane naquele contrato. E nessa análise, que é muito subjetiva, vem aqui meu primeiro radar para aqueles advogados ou as pessoas que estão aí vivenciando o que fazer em relação à suspensão também da economia, né? Não só a suspensão do contrato, que é a pergunta, se efetivamente a gente tem esses elementos e como demonstrar. Por que eu estou falando isso? Uma das maiores consultas que eu recebi no meu escritório foi em relação a contrato de locação. Se o inquilino pode ou não parar de pagar aluguel, pedir redução, né? A gente teve aí a medida provisória 936, que nos contratos de trabalho possibilitou a redução de 25% a 70% do valor do salário. Cliente meu falando, mas doutora, se contrato de trabalho, né, tem aí todo um valor constitucional do trabalho, por que eu, no meu estabelecimento, não posso parar de pagar aluguel, não posso em 70%? A gente não tem isso ainda no nosso ordenamento jurídico. Nós temos um projeto de lei, que é o 11.079, que há alguns artigos que prevêem esta possibilidade com requisitos, se a locação é residencial ou se é comercial. Mas hoje nós não temos. Então, para que eu caracterize com segurança que a Covid-19 é um fato superveniente que me autoriza a aplicar a teoria da imprevisão, que vai gerar a revisão do contrato ou a suspensão do cumprimento das suas obrigações, eu preciso ter, número 1, um contrato muito bem redigido nesse sentido, com essas previsões. Número 2, um histórico de acontecimentos que me permitam pleitear isso judicialmente. Por que eu estou enfatizando nesse histórico de relacionamento? Eu trouxe aqui para vocês, e vou também pedir licença para a Eliane, só para ler um parágrafo de cada acórdão. Para quem está nos assistindo, não milite na área jurídica, o acórdão é uma decisão, só que em vez de ser dado pelo juiz, ele é dado pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. Então, seria aí uma decisão de segunda instância. E que na área locatícia, Eliane, por incrível que pareça, eu trago uma decisão de 23 de abril de 2020, depois 28 de abril, então são muito recentes, elas são totalmente antagônicas. Então, eu tenho aqui o acórdão para quem
anotar, ou depois até te encaminho, Eliane, para você disponibilizar para aqueles que estiverem assistindo, que é oriundo do agravo de instrumento número 2058175, dígito 55, de 2020, 8.25000. E ele trata de um caso de locação no qual a vencedora, né, ela proferiu que era uma ação de despejo em que o credor, o proprietário do imóvel, pedia uma liminar para que o inquilino fosse despejado por ausência de pagamento, óbvio. E muito interessante que o Tribunal de Justiça, ele diz: não é possível restabelecer a liminar de despejo diante da pandemia causada pelo Covid-19, que acontece no Brasil e no mundo. Fato público e notório, com reconhecimento do estado de calamidade pública feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República. Isso porque a preservação da integridade física da ré, que é a inquilina que está devendo aí os aluguéis, e que neste caso específico ainda estava grávida, por isso que eu falo que os fatos são importantes, e da sua família, se sobrepõe ao interesse. Pontual. Cada contrato tem uma análise específica e pontual, né? Independentemente de qualquer medida provisória, de qualquer lei, de qualquer decisão, não é isso, Vitor? Exatamente, Eliane. E isso o Poder Judiciário está pegando, né? Às vezes a gente fala, o juiz já tem a decisão pronta. Neste caso, neste momento que a nossa sociedade está passando, estamos todos atentos, não só os advogados, as partes, o microempresário, o empresário, o inquilino que está sofrendo isso, mas os juízes também estão mais rigorosos na aplicação. E neste caso, esse acórdão conclui que, olha, eu não vou autorizar o despejo porque a Covid-19 está caracterizada como um fato superveniente. Portanto, enquanto durar a pandemia, a inquilina está autorizada a permanecer no imóvel e não pagar os aluguéis. Tá? Então, eu tenho esse acontecimento imprevisível, né? Exatamente, imprevisível, e que não tinha como as partes se prepararem, né? É como se fosse um furacão, né? Vamos fazer aí uma correlação. Mas o governo avisou, né? Dia 19, que a partir do dia 26 de março estava tudo fechado. Mas não tem como você se preparar economicamente falando, muito mais que a gente não tem a data final de quando tudo vai voltar, como era em fevereiro, né? Que estava tudo aberto. Como que eu vou me preparar? Então, o que a gente vivencia hoje, uma analogia muito grotesca, mas só para todo mundo sentir o que o Poder Judiciário está analisando, é como se fosse um furacão. Olha, a Covid-19, sim, se caracteriza como um evento que possibilita o cumprimento da obrigação, como diz o artigo 234 do Código Civil. Isso foi o primeiro acórdão que eu separei. E como você muito bem falou, Eliane, pontuou a questão também da análise do fato, né? Nessa decisão, a inquilina estava grávida, tem aí uma família por trás que o juiz, o Estado juiz, aqui os desembargadores, quiseram tutelar, quiseram proteger. No entanto, eu trouxe um outro acórdão, que também é oriundo de um recurso de agravo de instrumento. O registro desse acórdão é de 295787, que ele decide totalmente ao contrário. Então, é aí que a gente precisa ter uma tela de análise necessária neste momento. Aqui não tem, né? Para isso existem mediadores, as leis, os conflitos, os pontos de vista, né? Exatamente. Então, o que diz esse acórdão? Não tem nenhuma situação de gravidez, de tutela à família, mas ele diz que as medidas governamentais para controlar o avanço do vírus atingiram a sociedade como um todo.
não se podendo afirmar com absoluta certeza que haverá recessão econômica apta a provocar a interferência do judiciário nas relações privadas. Este acórdão é de 28 de abril e eles ainda não têm o convencimento que nós estamos numa recessão econômica, né? Se, por um lado, o locatário sofrerá os efeitos da paralisação dos seus negócios, o mesmo se pode ter do outro polo da relação contratual, o proprietário, não podendo se mensurar, ao menos neste momento, a necessidade da modificação das bases contratuais. E aí, Eliane, quando eu li esse segundo acordo, eu fui para o espelho, né? Eu fui para o meu eu interior e falei, meu Jesus, como é que no dia 28 de abril, eu não estou falando de começo de março, por isso que depois queria até te encaminhar esses acórdãos para quem te solicitar, porque a não vale, né? Porque quando você procura um advogado, qualquer pessoa que nos assiste, é como se fosse um médico, né? E aí, doutor? Doutor médico ou doutor advogado? O que eu tenho? Qual é o remédio? E aí o advogado vai ter que se posicionar. Embora o advogado não tenha uma obrigação de resultado, porque nós sabemos que não tem, né? Não existe a previsão concreta de 100% qual ação, quem vai ganhar ou não, o advogado faz uma análise. E quando você se depara com dois acórdãos 880 em dois extremos, um ficar no imóvel sem pagar nada, então está suspenso, e o outro falando que não. Lembrando que nós temos 1 hora. Em 1 hora, o com a gente, tá? Mas, assim, eu vou te avisando, vou te colocando a par do tempo que a gente tem. Você falou brevemente, né, sobre vários artigos, sobre você estava falando sobre o ponto de vista do locatário, né, que a mulher estava grávida e foi despejada. E aí você estava comentando sobre o outro. Você pode explicar rapidinho para a gente seguir para o segundo ponto? Claro, Eliane, com muito prazer. Então, o segundo acórdão que eu trouxe aqui para reflexão, ele trata de um processo de duas pessoas jurídicas que estão aí diante de um contrato de locação, na qual o inquilino entrou com um pedido perante o juiz para que parasse de pagar os seus aluguéis. E o acordo, ele traz textualmente a decisão contrária ao inquilino, ou seja, favorecendo o proprietário para que o contrato não seja revisto, nem as obrigações de pagar os aluguéis sejam suspensas, com a seguinte fundamentação: as medidas governamentais para controlar o avanço do vírus atingir a sociedade como um todo, não podendo afirmar com certeza absoluta que haverá recessão econômica apta à interferência do judiciário nas relações privadas. E este acordo é dia 28 de abril de 2020, ou seja, é muito recente. Agora, né? Agora, porém, os desembargadores que analisaram da 26ª Câmara de Direito Privado entenderam que a Covid-19, embora seja um fato imprevisível, ela não é apta a causar a revisão contratual em razão dela não estar caracterizada como um evento que impossibilita o cumprimento da obrigação, conforme diz o artigo 234 do Código Civil e também o que eu estava explicando anteriormente na primeira parte, que fala sobre a onerosidade nos artigos 478 a 480. Quando eu me deparei com esses dois acórdãos e fui analisar do ponto de vista acadêmico, eu não sou advogada de nenhum desses dois casos concretos, eu me deparei com aquela pergunta que todo cliente faz para o advogado e que eu também, se fosse inquilina, faria para o meu advogado, porque eu não advogo em causa própria, minha amiga. Eu realmente sei que santo de casa não faz milagre. Então, se eu tenho algum conflito e não consigo resolvê-lo por meio de mediação, eu contrato um advogado para me representar. Então, em razão disso, eu
me deparei. Eu tenho o primeiro acórdão, que é totalmente favorável à caracterização da Covid como um fato superveniente que enseja a revisão contratual, e eu tenho um segundo acórdão que fala que ainda, dia 28 de abril, não é o momento, com certeza, que haverá recessão econômica a ensejar a suspensão do pagamento dos aluguéis. E quando nós temos decisões deste caráter no Poder Judiciário, que não são situações iguais, né? Não é o mesmo contrato de locação, nem o mesmo perfil de locatário, de proprietário, do locador, é aí que a gente começa a analisar sobre a gestão do conflito. O que eu posso fazer hoje para evitar... Aí entra a mediação, né? Exatamente, minha amiga Eliana. Você leu... Debruçarem sobre o problema e entenderem o que vai ficar melhor para todo mundo. Eu acho incrível. Exatamente, Eliane. Você leu meus pensamentos. Eu, como advogada, sou uma das entusiastas da mediação, não só porque eu sou mediadora, mas porque na atual situação em que a pandemia, ela ainda, os efeitos jurídicos, como eu trouxe aqui 2 exemplos concretos, também são imprevisíveis, não só o fato superveniente. Nós precisamos hoje, na qualidade de inquilino, na qualidade de locador, o advogado que é procurado pelas partes de um contrato de locação, analisar o contrato primeiro, como a gente destacou, e analisar os artigos legais de acordo com o entendimento atual do nosso judiciário. Lembrando que neste momento a gente está no momento de experimentação. Então, a mediação, por ser um instituto muito novo, embora ela venha aí com uma lei desde de 2015, ela foi prevista na Resolução 125 do CNJ em 2010. Então, assim, historicamente, ela já não é nova, mas em termos da prática, da experiência das pessoas em se socorrer à mediação, isso ainda é um fato novo, a gente começa a entender que a pandemia pode ser, sim, um grande laboratório para que as partes e os seus respectivos advogados comecem a pensar e endereçar os seus conflitos para a mediação. Porque se eu estou, como advogada do locador, tenho como resultado o primeiro acórdão que permite a inquilina ficar no imóvel sem o pagamento, para o meu cliente, que é o locador, e que às vezes só vive ainda, é um senhor de idade, isso é a morte. Como é que ele vai ficar sem a renda do aluguel? Agora, por outro lado... Tem os dois lados da moeda, não é, Vivian? Sempre. Sempre, né? A gente tem aí... balancear os dois lados, né? Não é um lado só que deve ser protegido, que deve ser resguardado. Eu acho incrível, inclusive, na ESG a gente já usou algumas vezes a mediação, porque nós trabalhávamos com contratos grandes, né? Projetos grandes, onde a gente precisa tratar muita gente para um determinado projeto. Então, no começo, a gente não sabia como fazer. E aí partimos para essa questão da mediação, foi muito legal. O último projeto que a gente fez, que eram 15 pessoas, o projeto acabou e a gente tentou recolocar as pessoas, a gente contratou a mediação e foi muito legal, porque você senta com o colaborador, você identifica o que vai ficar bom para todo mundo. Eu acho isso incrível, eu sou super a favor. E facilita muito na gestão, né? Porque você manda para o judiciário, né, o volume, enfim, todas as dificuldades que a gente já sabe, né? Acaba ficando mais caro, leva mais tempo, mais estresse. Eu acho bem bacana. Você falou sobre a visão, né, do TJSP sobre a suspensão ou não do contrato de locação em razão da Covid. E você falou, você falasse também sobre a concessão de desconto nas mensalidades por parte das escolas. É facultativo ou obrigatório? Isso porque muita gente pensa que eu sou advogada. Eu trabalho com advogados, né? Eu sou administradora, eu trabalho com
gestão jurídica há 19 anos, mas eu não sou advogada, apesar de conhecer um pouco com profissionais como você, né, que acaba se envolvendo muito nos assuntos, eu não sou advogada. E muita gente tem me perguntado qual é o seu conselho, né, técnico com base nessa questão, né, da concessão de desconto nas mensalidades e afins. Sim. Este é um ponto que eu me identifico do lado pessoal, como você disse na minha apresentação, eu sou mãe de um menino, então eu pago mensalidades escolares atualmente e também não poderia afastar da análise jurídica dos elementos para te responder se o desconto que as escolas têm que dar nesse momento é obrigatório ou não e principalmente qual é o percentual. Né? Meu filho está num colégio, isso é um outro ponto. Eu não sou médica, mas deve ser a hora que a veia explode e o sangue não para de pulsar ali, né? E o que fazer, né? O médico com certeza sabe o que fazer, mas a gente que não é médico, a gente se apavoraria neste momento. A minha primeira reflexão é se é obrigatório as escolas, universidades concederem desconto. E neste ponto, se a gente for analisar do ponto de vista contratual, acho difícil que algum desses contratos tenham cláusula que, olha, se acontecer uma pandemia que impossibilite aulas presenciais, a contratada, que é a escola, tem que dar 50% de desconto, 20%, 30%, 40%. Por quê? Porque ninguém estava preparado para vivenciar isso. Eu mesmo, como mãe, nunca imaginaria que meu filho ia ter aula virtual das 8 às 3h30 da tarde, ao vivo, né? Para mim isso era inconcebível, né? Em razão da escola não ser um espaço de aprendizado, mas também de socialização fundamental ao ser humano, né? Então, assim, analisando esse ponto de vista, que o contrato dificilmente tem essa previsão específica de pandemia, não precisa nem citar a palavra Covid-19, mas não preveja medidas de isolamento, de quarentena. Minha primeira recomendação, até seguindo a recomendação que saiu semana passada do Procon de São Paulo, é que as partes negociem. E a negociação é o primeiro degrau da gestão de conflitos. Antes de qualquer mediação, eu preciso sim possibilitar um espaço para uma negociação direta. Então, pais falaram com os diretores, alunos de universidades, verificar junto ao centro acadêmico, junto ao departamento financeiro, o que a universidade, o que a escola pode negociar neste momento com a parte que vai pleitear o desconto por todos os motivos que a gente conhece. Olha, não tem estrutura física, a escola não vai gastar luz, não vai ter os funcionários trabalhando, funcionários administrativos, né? Segurança, merendeira, as professoras sim estão trabalhando, mesmo aquelas que não estão online, mas todas as escolas sempre estão. As professoras estão trabalhando, acho que até mais, né? Porque é muito difícil você, principalmente aí no ensino fundamental 1 e 2, você dá aula, aprender a atenção do seu aluno. Então, a minha primeira recomendação seria a negociação. Vivem, a negociação foi frustrada. De novo a pergunta, é obrigatório ou facultativo a escola, a universidade dar o desconto? Eu entendo que a negociação possibilita a defesa por parte da escola, que ela não é obrigada a conceder o desconto. No entanto, se a gente for para os artigos que configuram onerosidade excessiva, a imprevisibilidade do evento, tudo que eu falei na primeira parte, analisando o contrato de locação, eu posso ter, sim, uma tese jurídica muito bem fundamentada que, se eu ajuizar uma ação, eu consiga pleitear a concessão de desconto. Não, Vivian, mas você vai conseguir qual desconto? 5%? 2%? 10%? Porque, inclusive, Eliane, eu tenho amigas com filhos em outros colégios, a concessão de desconto não é unânime, porque não tem previsão legal, nem no Código Civil, nem uma lei específica. Então, se eu sou sua aluna, você pode falar, Vivian, dá 10% de desconto e fique contente.
Um outro colégio deu 20% de ponto. Tem colégios que dentro do mesmo colégio, para quem é educação infantil, ganhou 30%, um exemplo. E para quem é ensino médio, ganhou 10%. Isso é uma injustiça? Isso é um desequilíbrio contratual? E aí, ó, tem até aqui a Luciana, agradeço aí a participação, falando, no colégio do meu filho eu considero 8%. Então, Luciana, no do meu eu considero 20%. E aí, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é desequilíbrio contratual? Em razão de todas essas perguntas. É uma situação imprevisível, cabe a mediação, não é vendendo o seu peixe, né, Vivian? Eu acho que nesse momento é fundamental, né? Você tentou conversar, você tentou chegar num consenso, não deu certo, contrata um mediador para intermediar, identificar exatamente os dois pontos, né? Eu acho fundamental essa questão. E a gente está aqui com a participação de algumas pessoas que até você conhece. Temos aqui Eduardo. Ele falou que, voltando ao assunto lá sobre despejo, ele falou que não é permitido despejo no inverno, que é o diretor do jurídico da HDA, né, de seguradoras. Um forte abraço. Também o Márcio Mal. Oi? Agradecendo, Eduardo. Obrigada pela consideração. Obrigada a todos que estão aqui compartilhando com a gente. Luciana Sartori, minha amiga, advogada também, sempre nos auxilia toda para fazer uma live com ela também. Esperando, viu, Lu? E aqui, partindo para a finalização, Vivi, tem um quarto ponto, né? Que é a mediação. Como a mediação pode contribuir, né, com o atual momento diante dos riscos da judicialização. Né? Então, assim, para as pessoas que não sabem, né, como fazer, né, o que você sugere? Né? Claro, fazendo tudo da maneira correta, com embasamento nas leis, embasamento no objeto do contrato, enfim. Qual a sua sugestão, né? E quais os caminhos você indicaria para nós leigos? Então, tendo em vista que tudo que nós estamos vivenciando, inclusive as decisões de juízes, desembargadores, é tudo muito novo, em razão da não ter nenhuma outra recente crise semelhante. A gente teve aí algumas crises que geraram recessão econômica, de 2008, mas não especificamente de um vírus, de uma doença. A minha primeira recomendação é que para as partes que assinaram um contrato e este contrato esteja vigente, tanto aquela parte que queira a revisão contratual, como aquela que não quer, ela precisa procurar um advogado. Este advogado, por sua vez, embora a lei de mediação não exija como obrigatória a presença de um advogado na mediação, eu, como mediadora, sei a diferença deste procedimento quando eu estou na mesa diante da parte que está em conflito, acompanhada do seu advogado. Porque eu, como mediadora, eu sou uma neutra, eu sou uma facilitadora, que eu vou utilizar técnicas da mediação diante de um processo estruturado, todo com uma pauta. Existe um rito na mediação, mas ele é flexível. A imparcialidade. Exatamente. A verificação dos fatos vistos juridicamente, tecnicamente, e aí você, como mediador, você também tem uma técnica, né, para conduzir essa mediação, né, esse conflito. Então, exatamente. E aí você falou um ponto muito importante, é o coração da mediação. Por favor, quem está nos assistindo, não faça a mediação, seja DOC, seja institucional, seja com mediador privado, seja uma câmara, se você não escolheu o seu mediador junto com a outra parte, então, consenso, e se aquele mediador você não identifica como capacitado para possa
efetivamente conduzir aquela mediação. E naquela mediação, o que é mais importante é que existe o princípio do protagonismo das partes, da autonomia da vontade delas. Então, o mediador, junto com os advogados, vai analisar não só, analisar não, né? Ele vai fazer com que as partes verifiquem, visualizem o que elas assinaram, o que a Covid causou naquele contrato. Então, é um fato superveniente, não é? Ah, contrato de locação, eu consigo fazer um fato superveniente, um exemplo. Olha, apólice de seguro, se é risco exclusivo de pandemia, eu não consigo. E aí? Vai análise, o mediador vai conduzir isso, o mediador jamais vai dar resposta, o mediador não decide nada, ele vai conduzir partes naquela mediação e, principalmente, as partes vão acabar refletindo, os advogados, principalmente, por isso que é como que o judiciário está se comportando. Então, só para a gente caminhar para o final, nossa, maravilhoso, muito obrigada. Acho que a gente tem que fazer outra, né? Boa! Circunstâncias. Vamos fazer um mapeamento do melhor horário, se você puder fazer durante o horário de expediente. Eu particularmente, acho legal, a gente quis fazer à noite, porque muitos gestores não podem fazer durante o horário de expediente, né? Visto que nós estamos de férias, estamos trabalhando. Mas a Kátia me lembrando aqui para falar do Legal Experience. Pessoal, estamos criando nesse momento de gestão estratégica online. Lembrando que o Legal Experience aconteceria no dia 16 de junho, mas em função da pandemia, né, de toda a situação, imagina, tive que reinventar, estou contando com a ajuda da minha equipe, Kátia, Carol, o Edson, que ajuda a gente na parte de TI, Alexandre, que trabalha com marketing digital, enfim, a gente está montando um super projeto, que é o Legal Experience Online, com vários módulos, falando sobre a gestão, desde gestão de pessoas, controladoria, gestão de tecnologia, finanças, e quem sabe você poderia falar um pouco para a gente lá também sobre mediação, né? Faz parte da gestão, né? Quanto menos conflitos, quanto mais a gente conseguir tirar as coisas do meio do caminho, né? Os problemas, melhor a gente consegue gerir, né, o nosso negócio, não é isso, Vivi? Exatamente, Eliane. Eu vou falar quanto menos finais. E se você quiser deixar alguma dica, né? O Luciano está falando aqui, a live acaba gravando pelo grande envio de comentários dos participantes. Tenho confirmado isso. Abrir a mensagem após uma dica, abrir as mensagens após o debate entre vocês. Muito obrigada, viu, Luciano? Vivian, então eu te passo a palavra para fazer as considerações finais e fazer também, né, a sua propaganda, porque nós todos precisamos levar o leite e o pão de cada dia, né? Tudo que está acontecendo, a gente precisa sobreviver, né, se reinventar. Então, acho que você falou a palavra-chave, Eliane. Obrigada. Obrigada, Luciano, também, que eu conheço. Obrigada aí pela dica. Você falou a palavra-chave, Eliane. Neste momento, a gente precisa se reinventar. Acho que essa é a chave, essa é a maior propaganda que a gente pode fazer essa noite, fazer amanhã, fazer não só quando terminar a pandemia, quando tudo voltar ao normal, mas se a sociedade como um todo se reinventar, a procura automática da briga, seja por meio de notificação, seja por meio, vou entrar com uma liminar, sem antes negociar, sem antes analisar junto com o seu advogado se cabe uma mediação ou não, é ir contra o sistema também econômico-financeiro do contrato. Porque quanto menos conflito, como você diz, que faz parte de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer cidadão que tem a sua conta bancária, né, que precisa também do dinheiro para viver, nós vamos ter
uma maior lucratividade no que eu digo de não ter perdas maiores com um processo, seja ele no judiciário, seja ele numa arbitragem. Então, o que eu queria deixar de mensagem final a todos é que pensem, comecem a se questionar, a questionar seus advogados, se não é o caso de procurar algum método adequado de solução de conflitos, passando pela negociação, pela mediação. Eu assisti há 15 dias atrás uma entrevista do filósofo Luiz Felipe Pondé na CNN, que ele fala: a pandemia é um laboratório natural de experimentação de virtudes. Então, a minha mensagem final que eu queria deixar aqui para todos, para uma reflexão, é que a pandemia também, fazendo uma paráfrase em relação à afirmação dele, também é um laboratório natural de experimentação de novos métodos adequados de resolução de conflitos. E os novos aqui não é porque eles são recém-chegados, mas sim é porque as pessoas ainda não experimentaram. E as pessoas precisam experimentar novos caminhos para resolver os seus conflitos. Como eu trouxe aqui um exemplo do segundo acórdão do contrato de locação, se você terceiriza para o judiciário e ele não traz a resposta que você está esperando, a frustração é muito maior do que você tentar uma mediação. E para aqueles que não sabem como procurar uma mediação, queria recomendar aqui, existem várias câmaras de mediação privadas, de pequeno porte, médio porte, grande porte no nosso país. Hoje, com a pandemia, existem muitas câmaras que estão fazendo mediação online. Eu estou até participando de um projeto como mediadora, fazendo, sim, muitas mediações online. Então, a pessoa não pode sair, porque não pode, fique em casa. Os mediadores estão, sim, a comunidade de mediadores estão, sim, trabalhando e muito nessas mediações online, que já é um primeiro exemplo concreto de como a sociedade já está mudando em termos de lidar com este conflito. Eu tenho um contrato de locação, eu preciso receber o aluguel dia 15 de maio. Eu não posso esperar entrar com uma ação. Eu preciso resolver agora com a Eliane. A Eliane é minha inquilina. Eliane, você pode amanhã fazer uma mediação online? Vamos escolher o mediador de comum acordo? Então, acho que isso é a riqueza que a mediação pode trazer agora. E não apenas quando terminar a pandemia, que também pode ser utilizada, óbvio, mas a mediação, e no atual momento de distanciamento social, a mediação online, ela pode contribuir muito com a redução de custo desse conflito, como também dar a solução que as partes vão construir, né? Lembrando que o mediador não decide, não impõe nada. Ele se utiliza de técnicas para que as partes possam reformular aquele conflito e